No segundo trimestre, todo mundo te promete glow, glória e felicidade, né? Mas por aqui não foi bem assim. Claro que alguns dos vários problemas do primeiro trimestre já tinham passado, ou ao menos amenizado um pouco, mas eu achei que eu já ia acordar na 13ª semana da gestação pulando super feliz. Oiê, eu sou a Amanda, eu tô grávida de 8 meses e meio e eu resolvi criar esse canal para compartilhar um pouquinho das experiências que eu tô tendo, que eu tive já na gestação e que eu senti um pouco de falta de acompanhar de outras mulheres. De maneira geral, o segundo trimestre ele é realmente bem mais tranquilo, mas logo no início dele eu tive alguns problemas com sangramento e isso me preocupou muito. Basicamente eu acordava já com sangramento e a gente não sabia o que era e era desesperador. A gente teve que ir no pronto atendimento diversas vezes. Não era uma quantidade grande de sangue, mas era o suficiente para deixar a gente bem aflito. Eu fiz diversas consultas, exames, ultrassom. Ultrassom mesmo eu fiz na gestação muito mais do que o recomendado, justamente por conta desses sangramentos que estavam acontecendo. Pelo que a gente soube, pelo que ficou diagnosticado, assim, não tinha nada a ver com Benjamin esse sangramento, graças a Deus. Tinha a ver com o aumento do útero mesmo e nada que afetasse ele. Realmente, depois de um tempo, depois de algumas semanas, esses sangramentos pararam, o que me deu um grande alívio. E aí a gente seguiu realmente o segundo trimestre de forma bem mais tranquila, como era prometido. Eu consegui ficar firme no Pilates, consegui me exercitar com maior frequência, consegui voltar a socializar um pouco, consegui voltar a trabalhar, porque até trabalhar no primeiro trimestre, como eu falei lá no vídeo do primeiro trimestre, era bem difícil. E o segundo trimestre é um momento legal, porque é quando a nossa barriga começa a crescer um pouquinho mais, começa a dar pra perceber que a gente tá grávida, não é aquela barriga de constipada, é barriga de grávida mesmo, barriga que a gente vai no caixa preferencial e as pessoas já entendem o porquê a gente tá ali. Mas, inclusive, falando de constipação, foi um problema bem grande no meu segundo trimestre também. O que me ajudou foi um pozinho de fibras que a minha obstetra prescreveu. Se é o teu caso, acho que vale tu conversar com a tua obstetra, porque realmente ajuda muito. E, realmente, aquilo que falam sobre pele, cabelo, é bem verdade no segundo trimestre, tá? Tipo, parece que a gente fica bem mais bonita. Não sei se é porque no primeiro trimestre eu tava tão acabada que aí eu comecei a me sentir um pouco mais bonita no segundo, mas foi o que aconteceu aqui. E aí uma parte bem importante do segundo trimestre, que é um momento bem temido pelas gestantes, é o exame da curva glicêmica. E eu via muito conteúdo falando sobre a curva glicêmica, que era o momento mais horrível do mundo, que, meu Deus, eu ia vomitar, que eu ia desmaiar, sei lá, que ia ser o momento mais terrível da minha gestação. E eu fui fazer morrendo de medo, porque eu tive que fazer sozinha, por diversos motivos, coincidências do universo, eu tive que fazer sozinha. E eu fui, pra mim, foi bem tranquilo. Assim como pra outras mulheres não é, pra mim foi bem tranquilo. Eu fui no laboratório, o laboratório tinha uma sala confortável, enfim. Quando eu tomei o líquido, assim, tipo, é bem doce, é meio ruinzinho, mas não é nada demais. No meu caso, foram 3 coletas, foi em jejum, depois de 1 hora e depois de 2 horas. Eu sei que tem alguns médicos que pedem um pouquinho diferente, mas a minha foi feita assim. E durante essas horas que eu tinha que ficar lá esperando, eu fiquei dormindo no laboratório, assim, foi bem tranquilo. Mas o choque mesmo foi quando veio o resultado. A minha glicemia em jejum sempre foi muito boa, inclusive, tipo, tem exames da gestação que a glicemia em jejum estava melhor do que até antes de eu engravidar. Mas na curva, na primeira hora, o meu resultado passou um pouquinho ali do limite do laboratório. Então, eu mandei mensagem, tipo, na hora pra minha médica, pra minha enfermeira, falando, tá, é diabetes? Porque eu não sabia, né, se só uma alteração era diabetes mesmo, e era. E aí a gente começou a precisar fazer as medições. Aqui. Todo dia, 4 vezes por dia, eu tenho que usar esse aparelhinho pra medir a minha glicemia. Eu meço sempre em jejum e 2 horas após o café da manhã, almoço e jantar. E uma coisa muito legal é que o SUS disponibiliza esse aparelho de graça. Você só precisa levar uma requisição médica e aí eles te dão, ou te emprestam, né? Depois tu devolve, mas te dão para usar durante o período que tu precisar. E eles dão o aparelho, dão as fitinhas que são meio caras, então foi algo que ajudou muito e essa dica eu acho bem boa porque poucas pessoas sabem disso. Mas falando sobre o diagnóstico, né, eu fiquei bem chateada mesmo, porque eu não imaginei que ia dar diabetes gestacional e eu me alimentava bem até, claro que não 100%, mas eu me alimentava bem, então não imaginava que isso ia acontecer. E o peso desse diagnóstico da diabetes, eu até quero fazer um vídeo depois sobre isso, ele é bem grande, porque eu me sentia, tipo, uma merda, assim. O meu medo de comer voltou. Eu tinha muito medo de qualquer coisa que eu ia comer se ia
causar algum problema pro meu filho. E eu me senti a pior mãe do mundo, porque, sei lá, o que eu poderia ter feito de diferente para que isso não precisasse acontecer na minha gestação e não afetasse meu filho. Mas tu já assistiu outros vídeos aqui do canal, como tudo na gestação, esse momento passou também, sabe? Esse medo, esse desespero. Claro que no meu caso eu não precisei usar insulina, e a minha glicemia, ela tá bem controlada, só com alimentação e com atividade física, então é um pouco mais tranquilo, mas a gente vai aprendendo a lidar também. Mas aí chegou também o finalzinho do segundo trimestre, e esse é um momento que acho que é bem gostoso, porque tu começa a sentir o teu filho se mexendo um pouco mais na barriga. A primeira vez que eu senti foi mais ou menos com 16 semanas, mas era um micro movimento, assim, mal dava pra perceber. E depois começou a aumentar, e aí eu sentia, o Lucas já sentia também, já dava pra ver micro movimentos ali na minha barriga, e esse é um momento bem tranquilizador, porque tu sabe que ele tá ali, tu sabe que ele tá bem. E chegou um momento que era só o Lucas falar perto de mim, ou pegar o violão e começar a tocar, que o Benjamin já começava a se atacar aqui na minha barriga. Até em momentos que eu ficava meio preocupada, ai, será que tá tudo bem com o Benjamin? Eu falava, Lucas, pega o violão, por favor, toca um pouquinho só pra ver se ele se mexe. E ele sempre se mexia. E é muito doido pensar que ele tá, tipo, tão pertinho aqui, né? Tá, sei lá, algumas camadas. Mas ao mesmo tempo ele tá tão longe. Parece que no segundo trimestre, tipo, a gente ainda vai demorar tanto pra se conhecer, sabe? Mas acho que é um pouquinho disso, como eu falei. Eu achei o segundo trimestre realmente bem mais tranquilo, por mais que eu tenha tido alguns probleminhas no meio do caminho. Mas ele é realmente bem mais fácil. É isso.